Muito bem, reportagem do 14 News falando das ruas, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região. E hoje nós viemos até a Câmara Municipal de Botucatu. Assunto: a privatização da Sabesp, tema que tem sido bastante debatido em Botucatu. E desta vez a população veio opinar e falar o que pensa sobre esse assunto. Raimundo Oliveira Matos. A senhora mora em que bairro aqui em Botucatu? Eu moro no Jardim Ciranda. 30 anos que eu moro no Jardim Ciranda. E a senhora fez questão de participar? É porque eu cheguei aqui em Botucatu em 1973. Ela também morava vizinha, não tinha água. Nós pegava água na biquinha lá embaixo na mina, no Pátio 8, eu com ela. E em 74 o Plínio Paganini trouxe a Sabesp para cá. Aí foi uma bênção de Deus para nós. E, nossa, eu honro a Sabesp, eu morro por causa da Sabesp. Deus o livre de tirar a Sabesp de nós, porque aí não vai prestar não. Eu acho que se terceirizar, ela vai ficar igual o Bauru. Falta algum dia, no outro dia tem água, no outro dia não tem, e nós não queremos isso pra nós não. Nós vamos brigar até o braço ficar pituco, mas não vai deixar vender não. O serviço a senhora avalia como positivo? Com certeza. A Sabesp é a nossa mina de ouro, e agora o prefeito está fazendo a represa. E está dando lucro, né? A Sabesp dá lucro. Por que vai terceirizar? Alguma coisa errada tem, não aceita isso. Os botucatuenses não vão aceitar. Tenho certeza. Mas uma pena que não pode trazer o Tarcísio que está querendo isso, né? Verdade. Vou trazer ele aqui para nós falar a verdade para ele, né? E se nós xingar ele, não pode se defender, não pode falar, né? Só que nós não queremos, nós não aceitamos. A reportagem está com o Fajan, do Sintaema, o sindicato, né, que também discutindo essa questão. Fajan, obrigado aqui de falar com a nossa reportagem. Um assunto aí que vocês estão aprofundando cada vez mais e levando à população, né? Privatização da Sabesp, um assunto que está preocupando bastante o sindicato. Não, exatamente, a gente está debatendo, né, a tentativa do governo do estado de privatizar a Sabesp, né? O nosso intuito é informar a população sobre os prejuízos que isso vai trazer, até porque a Sabesp ela presta um serviço de excelência, presta um serviço que tem uma interface direta com a saúde da população e não pode ter como principal objetivo o lucro, além da Sabesp ser uma empresa lucrativa, né? Bem estruturada e um patrimônio do povo paulista. Então não há nenhum argumento razoável que justifique a privatização da nossa empresa. Só saber, tem alguma linha de conversa com o governo ou não? Nenhum diálogo por enquanto? Com o governo estadual, por enquanto não. A gente tem feito conversas na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Nós temos inclusive uma frente lá formada e com os prefeitos, com os vereadores, com o intuito de criar, né, de conscientizar as lideranças locais dos malefícios que será para a população a privatização da Sabesp. O prefeito Ricardo Salaro falando com a gente. Prefeito, o senhor fez questão de estar presente nessa discussão aqui em Botucatu. Uma discussão importante, né, capitaneada aí pelo prefeito Pardini, onde a gente vai poder discutir, debater um pouco sobre esse processo, ou esse pretenso processo de privatização da Sabesp, né? Eu já tive a oportunidade de me posicionar a respeito, acho que é uma medida que precisa ser analisada, né, com muita atenção pelo governo do estado, porque a Sabesp atende mais de 230 municípios no estado de São Paulo, inclusive São Manuel, né? E nós não fomos em nenhum momento consultados a respeito dessa intenção do governo. Eu acho que tem que se conversar a respeito, porque a experiência que nós temos de privatização de um outro serviço muito semelhante, que foi a questão da energia elétrica, né, através da CPFL, para os municípios tem sido muito ruim, né? A gente tem muita dificuldade para lidar com a CPFL. A gente tem um receio muito grande que isso possa se repetir como uma eventual privatização da Sabesp também. Então, acho que é algo que nós precisamos discutir mais, né? O governo precisa discutir mais. Acho que tem outras coisas mais importantes, né? E que deveriam estar à frente desse processo no nosso estado, mas é uma intenção do governo. A gente tem que sentar, discutir, conversar, né? Também colocar o nosso posicionamento enquanto prefeitos, né? Principalmente os prefeitos dessas cidades que já são atendidas pela Sabesp, no sentido de ver se a gente consegue, de alguma forma, demover o nosso governador da intenção de caminhar com a privatização da Sabesp.
Thalita Tavares, presidente do PSOL Botucatu, falando com a gente também. Thalita, é um assunto que vocês também estão antenados e acompanhando? Com certeza, Cristiano. Boa noite a todos e a todas. A gente falar sobre a água é falar sobre a vida, né? Então, é impossível que esse assunto não atinja toda a população e a gente fica preocupado, sim, com as possibilidades que a gente está visualizando no estado de São Paulo, da privatização da Sabesp e consequente encarecimento da água, empobrecimento dos serviços. Então, esse é um assunto que a gente está muito ligado, porque é uma promessa do governador que durante a campanha ele retrocedeu, viu que não pegou muito bem aqui com o pessoal de São Paulo, mas assim que assumiu, já voltou novamente e nos seus 100 primeiros dias de governo colocou como prioridade a privatização da Sabesp. Então a gente está aqui para acompanhar o debate com os vereadores e também compreender qual que é a posição dos vereadores, da prefeitura e da população em geral aqui de Botucatu também. Você acha que a maneira de enfrentar isso é realmente ter audiências, ter debates? Como você acha que a população pode mostrar insatisfação por uma privatização como essa? Bom, já foi demonstrado por pesquisas que a população paulista, a população do estado de São Paulo é contra a privatização, né? Isso de imediato, sem grandes debates, já se mostrou, porque sabe qual é o histórico das privatizações aqui no nosso estado. Então, a gente participar desses momentos, né? Esses momentos que a Câmara abre as portas e os microfones para que a população possa se manifestar, é uma das formas. Mas a grande questão é que essa é uma votação, né, uma decisão que vai ser tomada a nível estadual. Então a gente precisa, como população dos municípios, das cidades, compreender o que vai afetar a gente na nossa cidade e também exigir dos nossos representantes locais um posicionamento para pressionar lá na Câmara dos Deputados em São Paulo, porque aqui a gente tem condições de discutir, debater. Aqui a gente tem uma superintendência regional da Sabesp que foi muito bem sucedida, foi gerida inclusive pelo atual prefeito de Botucatu, Mário Pardini, e a gente sabe da importância da Sabesp aqui, mas é preciso ampliar esse debate e a gente conta muito com o apoio dos nossos representantes aqui locais para fazer essa pressão lá na Alesp para que a gente possa ter na Assembleia Legislativa uma votação favorável ao povo de São Paulo. Mas eu fiz questão de sair de São Paulo, vim até Botucatu para participar dessa audiência. Assim como eu vou fazer questão, Fajan, de participar de todas as audiências públicas que a gente puder organizar no interior do estado de São Paulo para discutir uma questão tão importante como a defesa da Sabesp. Meu nome é Guilherme Cortez, eu sou recém-possado deputado estadual, sou um dos mais jovens da Assembleia Legislativa, e eu venho de uma região de Franca, que também é uma região que deve muito de ter um dos melhores sistemas de tratamento de água, assim como a região de Botucatu, à existência de uma empresa que é a Sabesp. Eu já tinha vindo a Botucatu em outras ocasiões, e mesmo fugindo do tema, eu só quero aproveitar a oportunidade para me dirigir aqui como o novo coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Unesp, que é um outro serviço público fundamental do interior de São Paulo, que nós sabemos a importância que a Unesp tem para levar pesquisa, desenvolvimento, ciência para tantas cidades do interior. Então, tenho certeza que essa é só a primeira vez que eu venho aqui como deputado. Então, depois de parabenizar o Sintaema por essa iniciativa e parabenizar todos os vereadores da Câmara Municipal por promover esse debate aberto com a população, eu quero reforçar a importância da gente discutir, da gente defender a Sabesp. A Sabesp, como o Fajan já deve ter explicado, está presente em 375 cidades do estado de São Paulo. Dessas 375, 309, ou seja, muito mais do que a maioria qualificada das cidades, já conseguiram universalizar o seu serviço de atendimento de água para a população. Aí a gente tem que derrubar alguns mitos. Primeiro, que a Sabesp é uma empresa ineficiente. Isso não condiz com a avaliação dos próprios usuários da Sabesp. Primeiro, que a Sabesp é um entrave para a universalização. Isso não condiz com o resultado que a Sabesp, mesmo com tantos anos de desmonte ao longo das últimas décadas, tem conseguido obter, oferecendo um tratamento de qualidade em tantas cidades. A Sabesp dá prejuízo para o Estado. Isso é uma mentira. A Sabesp, no ano passado, deu mais de 3 bilhões de reais de lucro para o governo do Estado de São Paulo. E empresa estatal nem necessariamente tem que dar lucro. A gente precisa ter empresas estatais, mesmo quando elas não deem lucro, quando elas cumprem um serviço essencial da população. Mas a Sabesp, além de tudo, dá lucro. É uma empresa lucrativa. A Sabesp é uma empresa essencial para o estado de São Paulo. A gente pensar
que vamos entregar 2 serviços que são direitos constitucionais básicos para a sobrevivência da espécie humana, que é a água, que é o tratamento de esgoto, que é o tratamento de água, é completamente impensável. Dessas 375 cidades do estado de São Paulo, como eu sou do interior, eu queria reforçar uma questão. Só a cidade de São Paulo responde por cerca de 50% da renda da Sabesp. De 375, a gente pega uma só, corresponde a 375, perdão, de 375 a gente pega uma cidade que corresponde a 50% do lucro da Sabesp. A maior parte das cidades que a Sabesp atende não dão lucro para a Sabesp. Não é lucrativo. Em muitas cidades pequenas e médias do interior de São Paulo, você instalar uma rede de saneamento básico. Porque saneamento básico é muito caro. É muito caro. Aí eu pergunto, por que uma empresa privada, e eu não quero demonizar empresa privada nenhuma, mas por que uma empresa privada, que tem como sua prioridade, que tem como seu dever, buscar os seus próprios lucros, buscar a sua lucratividade, ela vai se interessar em manter um serviço de saneamento básico numa cidade onde ela não vai ter lucro? Privatizar a Sabesp em São Paulo, todo mundo vai querer. Privatizar a Sabesp no município de Iaras, com 5 mil habitantes, não é rentável, não é lucrativo. Mas a população de Iaras, a população de Botucatu, a população de Franca, também tem direito e merece ter água tratada e merece ter acesso à água. Por isso a gente precisa de uma empresa pública. Não dá para ser o interesse pelo lucro, não dá para ser as variações do mercado e da Bolsa de Valores, quem vai decidir se vai sair água da torneira da população de Botucatu. Quem vai decidir se um município pequeno do estado de São Paulo vai ter acesso à água tratada. Quero dizer que essa audiência aqui, ela é extremamente importante. A mobilização de tantos vereadores, com certeza de partidos diferentes, junto com o sindicato, junto com a sociedade, ela é fundamental. Porque se for para se discutir, privatizar qualquer empresa pública, o mínimo é que se discuta com toda a sociedade. Porque a empresa pública, ela é paga pelo dinheiro de cada cidadão que está aqui, através dos seus impostos. E se desfazer desse investimento, também tem que ser dialogado com toda essa mesma população. Eu acho que racionalmente, e vou defender isso na Assembleia Legislativa, racionalmente, não existe nenhum fato, não existe nenhum dado, não existe nenhuma ciência que justifique privatizar uma empresa que não é a Sabesp. Um outro tema, Fagian, que eu tenho falado muito sobre estratégia. A gente teve com o prefeito de Lins, eu tive com algumas dezenas de prefeitos. Esse é um tema central e a gente precisa discutir aqui. Porque todo mundo está aqui unido, ou quase todo mundo, a imensa maioria, está unido aqui para trabalhar para que a Sabesp continue sendo uma empresa pública. Então, a gente tem 375 municípios no estado de São Paulo que a Sabesp opera. Desses 375, 374 são municípios do interior paulista. Boa parte desses prefeitos, uma imensa parte desses prefeitos, especialmente no interior, eles optaram por um candidato, como você falou, inclusive aqui tem 2 prefeitos, o Pardini e o Ricardo, optaram por um candidato que tinha no plano de governo a privatização da Sabesp. Mas a gente vai precisar desses prefeitos, que é o prefeito que vai falar sim ou não. Aqui os vereadores também, a imensa maioria, fizeram uma opção política. E são eles que vão ajudar a gente a empurrar a Sabesp para privatização ou não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tema. Esse é um tema central, importantíssimo, e a gente tem que lembrar que a gente vai precisar desses prefeitos e desses vereadores. Então, uma coisa foi o debate político, o campo político passou. Aqui está todo mundo unido contra a privatização da Sabesp. Eu tenho uma posição radical contra a privatização, não é com esse governo Tarcísio, é com o governo anterior, que eu também apoiei, todo mundo sabe, eu sou do PSDB, apoiei, mas sempre fui contra radicalmente a privatização da Sabesp, e você sempre desse jeito, que eu conheço como você conhece, lá na origem, no chão de fábrica, começando a fazer leitura, fazendo leitura, até aqui quem me contratou, a Cristina Graiani, fazendo leitura, entregando conta de água, lá em Hortolândia, uma cidade que não tinha água, que não tinha esgoto, que não tinha asfalto, que não tinha investimento, porque não tinha saneamento. Passe em Hortolândia e vai ver o que é Hortolândia hoje. É uma das maiores arrecadações de ICMS
graças ao trabalho que a Sabesp fez. E foi a Sabesp, implantando saneamento básico do nada. Primeiro regularizou o abastecimento de água, depois implantou... Primeiro regularizou o abastecimento de água, depois implantou todo o sistema de coleta, fez o tratamento de esgoto, resolveu com a ALL, né, com a ajuda de um prefeito do PT, o Perugini, um baita de um prefeito, com a ajuda do prefeito, porque a ALL não autorizava a passagem dos coletores pelas linhas férreas, e é assim que a gente faz saneamento. O saneamento não é multipartidário, é apartidário, né? Não tem, no saneamento não faz partido A, partido B, partido C, e todo mundo que está unido aqui está unido, eu imagino, ou quase todo mundo está unido para lutar por uma empresa pública. É isso, Ricardo? Né? Então, esse é um tema sensível e a gente tem que ter a sabedoria de aglutinar, de unir, não de espalhar, né? E unir em torno de um tema central, que é a não privatização da Sabesp. Sabesp vai ser vendida, talvez, por 40, 60 bilhões de reais, se for vendida, deputado. É isso que falam, né? É inestimável o valor da Sabesp. Mas se for 40 bilhões de reais, quem que vai pagar? Qual que é a única forma de remuneração de uma empresa que presta um serviço de serviço público de saneamento básico, seja ela privada ou pública? Tem algum outro meio de receita que não seja tarifa? Tarifa. Quando você vende uma empresa, seja por R$1, você tem que rentabilizar, você tem que pagar esse R$1 que você investiu. A gente está falando de 40 bilhões. 40 bilhões de reais que custaria a Sabesp hoje. Quem vai pagar a tarifa? É fácil. É o usuário que vai pagar. Inclusive aqueles que uma pessoa fez uma pergunta bastante simples, mas muito inteligente, os mais vulneráveis. E se não pagar, a empresa privada corta. Corta, acabou. Veja o caso da CPFL. Ela corta. Né? A Sabesp corta. Não é, William? Mas negocia, parcela, reparcela, faz em... Eu lembro que quando eu trabalhava no comercial, a gente não podia fazer em 3 dígitos o parcelamento. Então, a gente tinha que fazer em 99 vezes. E quando rompia, reparcelava e buscava alternativas. Não é isso, Cícero? Né? Um dos nossos gerentes na Sabesp, a Sabesp teve coragem de vir aqui, nessa audiência pública. Teve coragem de vir aqui. Estou sentindo falta dos nossos gerentes. Teve coragem de vir na audiência pública. Sabesp é uma empresa que ela busca, né, assistir, atender, fazer os investimentos necessários. Botucatu é um exemplo, a construção da represa do Rio Pardo. Quantos enfrentamentos que a gente não passou, quantas crises hídricas que a gente não passou. 2014, quem é funcionário da Sabesp está aqui, sabe o que a gente fez, rebolou dia e noite, de madrugada, fazendo travessia de Castelinho, porque a gente não teve autorização de fazer a travessia para ligar o Pinheirinho na estação de tratamento de água, né, da Sabesp, ligar o Pinheirinho, porque não tinha autorização de atravessar a Castelinho. Sabe quando que a gente fez o serviço? De madrugada. De madrugada para não ser interrompido. Né? Uma adutora de 10 quilômetros a gente fez em pouco mais de 30 dias. Tinha 3 turnos, retos escavadeira trabalhando de dia e de noite. Uma de um lado, outra de outro, para a gente chegar o mais rápido possível. Se a gente não tiver... Desculpa que eu sinto muito essa época. Se a gente não tivesse feito isso, tinha faltado água em Botucatu. O Rio Pardo produzia só 300 litros por segundo. Eu escuto até hoje que é uma bobagem fazer a represa do Rio Pardo. Tem algum... Está aqui o Cacai que monitorava para a gente os níveis dos reservatórios. Está aqui o Colino, ex-superintendente da Sabesp. Quantas crises hídricas você enfrentou no Rio Pardo? O Rio Pardo, em 2014, produzia 300 litros por segundo. 300 litros por segundo, a Sabesp a gente precisava de 500 litros por segundo para abastecer o município. Como que a gente ia fazer com os 200 litros por segundo que faltava? A gente ia fazer racionamento como Bauru faz todo dia? A gente foi buscar alternativas. Uma empresa privada ia fazer um investimento extra contratual para garantir o abastecimento de uma cidade inteira como Botucatu, sem discutir contra as partidas financeiras? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso?
Uma empresa privada ia fazer uma represa, construir uma represa, que hoje vai custar 70, 80 milhões de reais, sem estar no contrato de concessão, porque entendeu que o Rio Pardo é realmente vulnerável e que a gente precisa dar garantia da regularização de vazão. Qual empresa privada que ia fazer isso? Senta com a CPFL para ligar uma empresa que vai gerar emprego. Estou falando de supermercado aqui. Para ver se ela... Se não tem que pagar estudos, se não tem que pagar poste, não tem que pagar fiação, não tem que pagar tudo. Né? Então, a Sabesp é uma empresa, por exemplo, que na crise hídrica de 2014, interligou o sistema Cantareira ao sistema do Vale do Paraíba, interligou o Paraíba do Sul, revertendo o Paraíba do Sul, que fez a obra onde você foi gerente, lá da Cachoeira do França, revertendo uma outra bacia importante, acrescentando 6 metros cúbicos por segundo à região metropolitana de São Paulo. Uma empresa privada faria isso, sem discutir primeiro o contrato de concessão e falar aqui, como que eu vou ser remunerado? Tinha faltado água para uma região metropolitana de mais de 20 milhões de habitantes, que a Sabesp não abastece só São Paulo lá. Né? Quando que uma empresa, com as enchentes que a gente teve, a última, inclusive em Ubatuba, ia se mobilizar como se mobilizou, todas as equipes do interior foram para Ubatuba, se vocês não sabem, para retomar o sistema de abastecimento de água em 24 horas. Choveu 600 milímetros em 24 horas. Em Botucatu, quando destruiu a cidade, choveu 300 milímetros em 24 horas. Rodaram 41 pontes aqui. Né? E a gente teve que reconstruir a cidade. Ubatuba, 600 milímetros. A Sabesp, em 24 horas, restabeleceu o sistema de abastecimento de água. Tem gente agora, até agora, sem energia lá. Né? Nas enchentes de Itatiba, de Campo Limpo Paulista, acho que Deus estava me talhando, me preparando para enfrentar essa enchente que a gente teve aqui em 2020, 10 de fevereiro de 2020. Né? O que a Sabesp fez para retomar os sistemas? Né? A gente trabalhava 24 horas para fazer as montagens eletromecânicas, que o rio inundou, as bombas que o rio levou. Cilindro de cloro boiando no rio Jundiaí. Lembra disso? Né? Qual empresa privada que faria isso? Gente, para terminar, né, eu já falei da comparação aqui da Sabesp e CPFL. Tem tanta cidade no estado de São Paulo, gente, que falta água de maneira generalizada. Por que a gente não começa pensando numa solução de privatização nas cidades que o serviço não funciona? Ou dá oportunidade à Sabesp operar esses serviços? A gente está aqui do lado, uma cidade linda, 400 mil habitantes, a cidade de Bauru, falta água de maneira generalizada, não existe solução. Eu tive, quando eu era superintendente da Sabesp aqui no Médio Tietê, eu tive discutindo com o prefeito de Bauru a solução para o saneamento básico, e a gente apresentou a solução, tanto para o abastecimento de água, quanto para coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Já faz mais de 10 anos, não tem solução Bauru. Por que o Estado de São Paulo não cumpre esse papel de ajudar a cidade de Bauru a resolver esse problema do saneamento? Deixa as cidades que têm uma boa operação, e a imensa maioria da cidade de São Paulo, né, tocar a sua vida. É isso que a gente quer. E acho que é bem legal. Eu acho que o nosso advogado aqui, o vereador de Itatinga, comentou, né, fazer um plebiscito. Eu não sei como a gente faz um plebiscito, porque tem cidades que não são operadas. Teria que fazer um plebiscito, e eu não sei se tem meio legal jurídico para isso, para as cidades que são operadas, só para as cidades que são operadas. Eu acho muito legal isso aqui. Botucatu vai dar 90%, 98%, 95%, 98% vai ser barbada contra a privatização. Vai ser barbada contra a privatização. Então é isso, gente. Todos os argumentos foram apresentados. Eu tenho o maior orgulho, Fagian, de estar junto com você e com todos os colegas da Sabesp aqui, lutando essa luta, né, combatendo esse pesadelo da privatização. Eu, mais 1 ano e pouquinho, eu estou voltando para a Sabesp. Muita gente me aconselhou, toma cuidado com o seu posicionamento, porque você está voltando. Eu não tenho medo do que vai acontecer comigo, Deus vai cuidar de mim. Né? Eu tenho certeza disso, sabe como eu cuidei da cidade de Botucatu e quantas crises enfrentei, mas eu vou estar junto com vocês. Se eu precisar estar nas primeiras fileiras, eu vou estar junto combatendo a privatização do Sabesp. Por questão moral, por acreditar nessa empresa, por ter crescido lá,
por ter tido a oportunidade de sair de leiturista e virar superintendente da Sabesp, e sem sonhar, não queria ser. Tem muita gente que acompanhou essa história, ser candidato em 2016 e depois prefeito e reeleito com 85,51% dos votos da minha reeleição em 2020. Conta comigo, Sabesp vai continuar pública. Em Botucatu, já pedi para a Silmara, inclusive, checar se a gente pode... o nosso contrato de concessão não tem aquela lei, não tem aquela cláusula resolutiva de proibição de privatização. E o contrato torna nulo, não tem. Mas eu pedi para a Silmara já ver, a Silmara já entrou em contato com o Neto, com o jurídico. Eu acho que a gente vai poder discutir isso, a gente não pode se comprometer a isso, porque eu não sei se é constitucional, é um contrato, se é legal, é um contrato bilateral, doutor Júlio, é um contrato bilateral, mas se a gente puder, se tiver algum meio jurídico, que eu quero externar mais do que essa fala, eu queria colocar alguma coisa palpável, pelo menos em Botucatu, junto com a Câmara dos Vereadores, que eu vi que unanimemente também é contra a privatização, graças a Deus. Então, se a gente puder rever o contrato de Botucatu sem ferir o cronograma de investimento, sem ferir qualquer rito legal em relação ao contrato de Botucatu, a gente conseguir incluir, fazer um aditivo, colocar uma cláusula, proibindo, de maneira transparente, clara, proibindo a privatização da Sabesp na nossa cidade, eu quero fazer isso. Vamos discutir, se vocês puderem abrir uma comissão, se a gente puder começar a conversar amanhã com os procuradores da Prefeitura de Botucatu também, eu gostaria que a gente fizesse, e mais do que isso, se for legal aqui, vai ser legal nos outros municípios. Quem sabe a gente não pode espalhar essa lei por todo o estado de São Paulo. Muito obrigado.